Olá IPCA, hoje é sábado, dia 13 de outubro de 2012. Estamos juntos há 244 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 1 João capítulo 3. Nesta carta, João está combatendo algumas ideias que vão se desenvolver lá no finalzinho do século I e vão continuar a se desenvolver no século II e depois vão vir a ser conhecidas como uma heresia que ficou famosa como chamada gnosticismo. Essa heresia pregava, nesta época inicial, algumas coisas muito claras. Que uma separação muito grande entre o mundo material e o mundo espiritual fazia com que, na cabeça daquelas pessoas, pecado não existisse. Que Jesus Cristo não tivesse um corpo material, ou que se teve, foi, na verdade, a junção de duas pessoas, o Jesus humano e o Cristo divino. E com tudo isso que já explicamos em maior detalhe nos vídeos anteriores, eles tinham um conceito de pecado muito rasteiro. Não havia pecado na opinião deles e, por serem iluminados por um conhecimento espiritual específico e especial, eles estavam acima desta capacidade de pecar. Então aquilo que faziam com o seu próprio corpo era indiferente à vida espiritual, e isso redundava também numa certa indiferença com as outras pessoas, num tratamento frio, distante e até mesmo cruel para com os seus irmãos. Combatendo tudo isso, João vai nos mostrar, neste capítulo 3, que somos filhos de Deus e devemos compartilhar o caráter de Deus. E se Deus é santo, na nossa vida presente também devemos exibir santidade. E se Deus é amor, na nossa vida presente também devemos amar os nossos irmãos. E se Deus é puro, nós também devemos nos purificar. É por isso que no verso 3 do capítulo 3 nós lemos que assim mesmo se purifica todo aquele que tem a esperança de que vai ser como Deus é no futuro. Então, aqueles que estão praticando o pecado, na verdade, estão transgredindo a lei, mas deviam saber que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício para cumprir a lei e também para tirar os pecados, e que em Cristo não existe pecado. Afinal de contas, aquela junção de duas figuras num único Cristo não era verdadeira. Então, todo aquele que de fato está em Deus, que anda na luz, não vive pecando, como diz o verso 6. E aquele que vive pecando, na verdade, não conheceu Jesus de fato, na verdade, não o viu. E então João mostra as cartas claramente. E diz no verso 8 que aquele que pratica o pecado procede do diabo. E que no verso 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso não quer dizer que um cristão não caia, que ele não tenha ainda suas fraquezas e limitações e que ele ainda erre. Mas que ele não faz isso deliberadamente, propositalmente. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente. É por isso que nós ficamos tão alarmados quando alguém que se diz crente, sabe que está em pecado, é exortado pela igreja por estar em pecado e diz que vai ficar assim mesmo. E aí então nós temos o dever de exercer a disciplina eclesiástica para alertar esse irmão que aquele que está vivendo na prática do pecado, com suas atitudes, na verdade está testemunhando que procede do diabo. E a vida eterna aqui é o que está em jogo. Além disso, da santidade, da pureza, nós vamos ver na segunda parte do capítulo 3 que João nos fala sobre o amor para com os irmãos. É assim que nós podemos saber que de fato estamos em Cristo. Se nos purificamos de todo pecado, se não praticamos o pecado e com isso testificamos que somos filhos de Deus, como diz a primeira parte do capítulo 3 até o verso 10, e na segunda parte, se amamos de fato os nossos irmãos. Veja no verso 14 que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Já parou para pensar que coisa séria? A maneira como você se relaciona com os demais filhos de Deus na igreja, com os seus irmãos na fé, o amor que você demonstra para com eles é a maior evidência de que você já passou da morte para a vida. No entanto, é lamentável ver como há muita gente que acha que pode viver um cristianismo isolado. Gente que parece que tem alergia de crente. Gente que parece que se machuca no contato com os irmãos, e às vezes machuca mesmo, mas não está disposto a exercer amor, a exercer perdão e a amar como foi amado. E João nos coloca aqui um alerta muito grande. Veja no verso 16, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, porque Cristo deu a sua vida por nós. Nós devemos socorrer os nossos irmãos que estão em necessidade. Nós não podemos, como diz o verso 18, amar apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E é assim, diz o verso 19, que nós conheceremos que somos da verdade. Que coisa impressionante!
Quer ter certeza da sua salvação? Quer ver se de fato você está firmado na verdade? Analise a maneira como você tem tratado os seus irmãos. Ah, meus queridos, que coisa difícil de ser encarada em toda a sua força. Se você está com mágoa no seu coração, com reservas em relação aos seus irmãos, se você anda caluniando os seus irmãos, se você anda maltratando os seus irmãos, se você anda desprezando a bênção que é a comunhão na igreja, João está dizendo para mim e para você que você deveria reavaliar se você de fato tem caminhado na verdade. Isso é um mandamento de Deus. É um mandamento que resume a mensagem que foi pregada desde o princípio, como diz o verso 11. A mensagem que você ouviu desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E se você estiver cumprindo esse mandamento, isso estará evidenciando que você está na luz e na verdade. Verso 24 diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ah, meu irmão, minha irmã, é hora de avaliarmos se de fato estamos dispostos a amar os queridos irmãos em Cristo Jesus, não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Não apenas quando nos é agradável, quando nos é prazeroso, mas até mesmo quando os irmãos pecadores que são, como nós somos, nos machucam, nos ferem. Mas se estamos dispostos a amar como Cristo amou, se estamos dispostos a cumprir este mandamento, e se estamos dispostos a nos purificar e viver na prática de boas obras. Caso contrário, aquilo que estivermos praticando apenas atestará que pertencemos ao diabo e não a Deus. A minha oração é que isso seja verdade na minha vida e na sua. E que, de fato, possamos conhecer, saber que guardamos os mandamentos do Senhor, ainda que de maneira imperfeita nesta vida, mas que nos purificamos, que odiamos o mundo, que amamos os irmãos, de fato e de verdade, e que assim tenhamos a confirmação de que, de fato, pertencemos ao Senhor e que o seu Espírito habita em nós. Essa é a minha oração por mim e por você, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, abençoa-nos para que estas palavras sejam verdade na nossa vida. Ajuda-nos. Nós queremos amar os nossos irmãos. Nós queremos guardar os teus mandamentos. Nós queremos nos purificar de todo o pecado, para que sejamos confirmados na verdade e na luz. Ajuda-nos a viver assim, ó Deus, para a tua glória e para que possamos caminhar em certeza da salvação e da verdade que há em nós. Assim nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.